Peça para Deus aquietar agora a tua alma para você ouvir a voz dele. Porque muitas vezes a nossa mente não está muito barulhenta para a gente ouvir a voz do Senhor. O nosso coração está muito ansioso, que não permite nós termos fé. O Senhor tem tratado muito isso comigo. A ansiedade é a falta de fé. Porque todo aquele que está ansioso está preocupado com o futuro. E a palavra de Deus declara: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele é quem tem cuidado de nós. Abra a tua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Primeiro você precisa aquietar a tua alma para ouvir a voz do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Feche os seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, aquieta a nossa alma agora, Senhor, e faz o nosso coração ouvir a Tua voz. Do coração de onde procede os maus desejos do ser humano, que agora nós possamos ter um domínio sobre ele, para que nós possamos estar atentos à Tua direção. E o Senhor já começa falando conosco sobre fé. Aquele que vive ansioso está com falta de fé. Aquele que busca as coisas do mundo em primeiro do que a Tua vontade está com falta de fé. Aquele que deixa as perseguições escandalizar a ponto de ele declarar: vou largar de Deus, vou largar de Jesus, vou largar dessas coisas, porque não está me provendo resultado algum. Veja quantos problemas ao meu redor. Parece que piorou agora que eu comecei a andar com Cristo. Vou me afastar de Jesus. Está com falta de fé. Porque se de fato tivermos fé, Pai, como um grão de mostarda, que está disposto a se colocar, Pai, diante de Ti, para que essa fé cresça, para que essa fé amadureça, para que essa fé verdadeiramente possa ser aquela fé que Abacuque declara: o justo vive por ela. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, nós seremos imbatíveis, imparáveis, Senhor. Mas não porque somos bons, mas porque estamos debaixo das Tuas asas. E ali nós podemos descansar, Senhor, porque temos uma certeza do coração que aquele que é falta de fé não tem, que o Senhor está no controle de tudo, e que mesmo nos lugares onde era para nós sermos envergonhados, o Senhor é quem nos honrará e nos exaltará. Mesmo com todas as armadilhas que o inimigo tem preparado, mesmo com todas as armas forjadas, nada disso prospera contra aquele que continua olhando para o alto, entendendo que é de lá que vem o teu socorro. Pai, ordena a Tua bênção. Use este humilde servo, Pai, para pregar agora a Tua palavra, que nós sentimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, amados. Eu declaro que a palavra de Deus, ela é uma farmácia para nós, uma farmácia espiritual, onde você encontra diversos medicamentos para aquelas áreas da vida que você entende, nota que você está com dificuldades, está doente. E se você quer um remédio para a tua fé, essa noite está em Hebreus capítulo 11. Todo esse capítulo vai te fortalecer a compreender que grandes homens e mulheres de Deus, os heróis da fé, viveram essas coisas através da fé. Hebreus vai dizer que sem ela é impossível agradar o Senhor. Hebreus vai dizer que nós não podemos viver pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Ainda que o que nós estamos vendo não traga nenhum favor àquilo que nós estamos crendo, mas nós somos convidados a permanecer buscando do Senhor. E nessa passagem que eu abri,
Acredita-se que é o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, não se sabe ao certo. O escritor fala de algumas pessoas: Gideão, Baraque, Sansão. E é interessante que nós entendamos o quão falho essas pessoas eram, irmãos. Porque muitas vezes o que queremos levantar para o Senhor: Deus, eu não posso ir, eu não posso fazer, eu não posso ser um missionário, eu não posso realizar o que o Senhor está me pedindo, porque nós estamos sempre presos às nossas limitações, às nossas dificuldades, às nossas capacidades ou aos nossos recursos. Mas nós vamos ver na palavra de hoje que, mesmo limitado, mesmo pecador, mesmo falho, uma pessoa foi muito usada por Deus. Não da forma talvez que Deus faria se ele tivesse andado só nos caminhos dele, porque ele cometeu iniquidades, mas o livro de Jó declara: bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Aquilo que Deus determinou, ele realizará, amém? Aquilo que Deus determinou, ele realizará, e nada e nem ninguém pode impedir isso. E muitas vezes a maneira de Deus agir, muitas vezes a maneira de Deus fazer, nós não compreenderemos, mas não somos convidados a querer entender, mas sim a crer e permanecer com fé de que Ele está cuidando de tudo. Amém, amados? Eu quero me atentar hoje a um personagem chamado Sansão. Sansão está no livro de Juízes, e a Bíblia vai declarar que o povo perecia nas mãos dos filisteus já há 40 anos. E Deus então levanta agora um juiz, tratando primeiro com a tua mãe, aonde ela está em um ambiente separado, e um anjo do Senhor aparece a essa mulher. Essa mulher era estéril, mas agora o anjo lhe promete um filho. Declara: você vai gerar um filho, e esse filho será usado por Deus. Por isso agora já quero te dar algumas direções. Irmãos, a mãe de Sansão ainda não estava grávida, e Deus já começou a declarar a ela: comece a se santificar. Quando você começa a dar um passo de fé se santificando, saindo de perto das coisas erradas deste mundo, você vai começar a purificar não só a tua vida, mas também a de toda a tua família. Você vai ser levantado como uma coluna na tua casa que você acreditava que estava perdido, que você não via mais esperança. Deus vai começar a operar através de você. Você vai ser um canal de graça para a tua casa. Acredite verdadeiramente nisso, porque quando Deus começar a trabalhar em você, os demais à sua volta vão começar a ser tocados, e logo todos estarão aos pés de Jesus Cristo. Só quem crê, só quem recebe essa palavra toma posse agora no nome de Jesus, e entenda que o que você carrega é poderoso. E a mãe de Sansão recebe agora uma direção: não beba nada alcoólico, não faça nada que desagrade ao Senhor, porque desde o ventre o teu filho já será cheio da presença de Deus. Desde o ventre o seu filho já é separado para nascer, não passará a cabeça dele na navalha. E essa mulher sai comprar ao teu marido, Manoá. A Bíblia declara o nome do pai de Sansão, mas não declara o nome da mãe, Manoá. E é muito interessante o comportamento deste homem. Isso é um homem de verdade. Mulheres, desejem que os seus homens sejam como Manoá, porque a primeira preocupação de Manoá foi: como é que deve ser criado o menino? Em que caminhos eu vou criar essa criança? Qual é a direção de Deus para a vida deste juiz, desse menino que será usado por Deus? Manoá entendia que não bastava o plano e o projeto, mas ele também tinha que se preocupar com a criação que ele ia entregar a esse filho. A Bíblia declara: ensine a criança no caminho que ela deve andar, e ela nunca mais se desviará dele. Por mais que o teu filho, a tua filha, que foi ensinado nos caminhos do Senhor, por um período se afaste, pode ter certeza, mesmo lá nas coisas erradas, ele se recorda: o meu pai e minha mãe me ensinou a não ser assim. O que é que eu estou fazendo aqui? Um dia o Senhor tocará o coração dele, assim como tocou no filho pródigo: vou voltar para a casa do meu pai, vou para lá envergonhado, vou para lá triste, porque fiz muitas coisas que desonraram meu pai, mas eu vou para lá ser servo. Mas ele é acolhido como filho, porque não tem uma alegria maior para um pai e para uma mãe que ora e intercede pelos seus filhos, do que ver eles saindo das coisas erradas e voltando para os caminhos do Senhor. Então a preocupação de Manoá é: como é que essa criança deve ser criada? Então ele vai fazer o que, irmãos? Orar. Orar. Olha que gesto mais lindo desse pai, desse homem que recebe agora a palavra da sua esposa. E a Bíblia declara que a preocupação dele era: como eu vou criar esse menino? E ele vai buscar do Senhor uma direção. O único lugar que você pode buscar uma direção real para a tua vida, que verdadeiramente vai trazer transformação, mudança de mentalidade, primeiramente é no Senhor.
ali é o teu melhor lugar de conselho, é no secreto. E a Bíblia declara que Deus ouviu a oração desse pai, Deus ouviu a oração deste homem. E o anjo então volta a aparecer para a mulher. E a mulher, quando recebe a visita desse anjo, vai correndo chamar o teu marido. E o teu marido vem, agora os dois diante do anjo. Ele pergunta ao anjo como é que nós vamos criar esse menino. E o anjo dá a direção para Manoá, para a sua esposa. E Manoá então decide fazer outro gesto que nós temos que nos espelhar, irmãos: adorar o Senhor, entregar ao Senhor uma oferta de adoração. E quando ele vai fazer isso, ele vai fazer ao anjo, mas o anjo fala: não, a mim não, Manoá, mas a Deus. A oferta não é para mim, a adoração não é para mim. Nós somos convidados a entender: não podemos adorar anjos, adorar pessoas que morreram, adorar pessoas que estão vivas. Não, toda a tua adoração é voltada somente para Deus. Somente Ele merece a nossa adoração. Então não fique perdido indo por caminhos de homens. Sempre busque aquilo que é verdadeiro. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus entregou um único caminho, não tem outro. Não existe outra maneira de se chegar ao Pai, a Deus, a não ser através de Jesus Cristo. O único caminho, a única verdade, a única vida, vida com abundância. Vida essa que o mundo não pode nos oferecer. Então Manoá faz oferta ao anjo, aliás, oferta a Deus diante do anjo. E a Bíblia declara que quando ele forma o altar e ele queima ali o holocausto, junto com a fumaça de adoração sobe também o anjo do Senhor e volta à presença de Deus. O Senhor recebe a adoração que é feita no altar, irmãos. O Senhor recebe a adoração que é feita em espírito e verdade. O Senhor recebe a adoração daquele que verdadeiramente se preocupa em como agradá-lo, assim como fez Manoá. Amém? E a Bíblia declara que essa mulher então ficou gestante e deu à luz a um filho, ao qual pôs o nome de Sansão. E é interessante que Sansão já é guiado por Deus aos campos. Campos esses que se aproximavam dos campos dos filisteus. O Senhor vai começar a guiar Sansão para caminhos que aos olhos do pai e da mãe dele não tem compreensão nenhuma. Quando nós tentamos compreender como é que Deus fará, nós nos perderemos, irmãos. Mas quando a gente só confia, só acredita, a gente vai permanecer avançando. Porque os pais de Sansão não entendiam por que é que Sansão está indo para aquele lado, perto dos filisteus. É porque Deus tinha um projeto de livramento das mãos daquele povo, e Sansão era o homem que seria usado para isso. Assim como Jesus aos 12 anos se perde de Maria e José, mas ele não se perdeu porque ele estava andando com os pais e depois não achou mais os pais, não. Ele estava no propósito. De propósito, Jesus foi para outro lugar. Quando Maria e José chegam, não sabe que nós estávamos preocupados com você, meu filho. Jesus declara: eu vim para cuidar das coisas do meu pai. Eu vim com um propósito. Muitas vezes nós queremos direcionar o que os nossos filhos farão. Isso é errado. Nós apenas vamos ensinar o caminho, mas o caminho que eles vão trilhar, eles têm o direito de escolher. E que muitas vezes aos nossos olhos nós não vamos compreender. Muitas vezes os pais querem escolher até a profissão do filho, mas deixa Deus guiar o teu filho. Apresenta o caminho de Deus para ele, ora por ele, mas deixe que Deus apresente o projeto para o teu filho. Pelos meus pais eu não faria educação física, eu faria outro curso, mas o meu coração queimava por educação física. E quanto Deus já não me usou através dessa profissão. Então nós não sabemos, irmãos, os caminhos do Senhor, mas nós somos convidados apenas a confiar, amém? E Sansão começou a ir para campos próximos aos campos dos filisteus. E nesse lugar ele avista uma mulher filisteia e deseja tomá-la por esposa. E quando ele chega para o seu pai, para a sua mãe, e fala: olha, eu quero aquela mulher para ser minha mulher, minha esposa. Manoá e a sua esposa não concordam. Sansão, não tem aqui entre o nosso povo mulheres melhores do que essa que você quer. Mas Sansão declarou: não, mas aquela agrada aos meus olhos. É ela que eu quero porque eu achei ela bonita. Enfim, mesmo Manoá e a sua esposa não concordando, a Bíblia declara que era Deus quem estava por trás disso. Era Deus quem estava colocando nos olhos de Sansão aquela filisteia, porque Deus já estava operando através da vida deste homem. Imagina se os pais
diz: não, você não vai fazer isso. Mas a Bíblia deixa claro, é Deus quem estava fazendo, da maneira que eles não compreendiam. Mas Deus já tinha um plano, um projeto para Sansão. Então eles vão até os filisteus, e Sansão vai por outro caminho, e nesse caminho ele encontra um leão, ele encontra uma dificuldade, uma luta, assim como eu e você muitas vezes encontramos. Mas assim como o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e Sansão venceu a batalha contra o leão, o Senhor também vai derramar o Espírito dele sobre a tua vida, sobre a minha vida, e esse leão, essa dificuldade, esse gigante que está no teu caminho vai cair. Você sairá de lá vencedor. Sansão venceu o leão com a força dos próprios braços, porque o Espírito se apoderou dele. Toda vez que Sansão é usado por Deus, ele é apoderado do Espírito de Deus. Só que hoje nós não vivemos mais isso. Hoje o Espírito não se apodera de nós, o Espírito está dentro de nós e manifesta. É diferente. No Antigo Testamento ele se apoderava, era de fora para dentro. Agora nós manifestamos, é de dentro para fora. Amém? Ele mora dentro de você. A luz dele tem que resplandecer em você para que ela resplandeça em outros ao teu redor. Então Sansão vai enfrentar esse leão, ele vai ter com os filisteus, pedir aquela menina em casamento. E na volta, depois de alguns dias, Sansão resolve passar por aquele caminho, aonde ele abateu o leão, e quando ele olha para o leão morto, o cadáver do leão continha agora colmeia de abelha, tinha ali mel. Agora começa os erros de Sansão, porque ao tocar aquele leão, ele já transgrediu uma lei, que é que não poderia tocar em animais mortos. Sansão toca então aquele leão, aquele corpo daquele leão, e retira de lá o mel, e come, e dá também aos seus pais, mas sem falar de onde vem, porque os seus pais o repreenderiam. E Sansão, ao fazer isso, nota que nada lhe aconteceu. Não, está tudo certo comigo, eu fiz, eu transgredi, mas eu não morri, está tudo certo. Talvez esse também foi o pensamento de Eva: eu comi o fruto que Deus pediu para não comer e não morri. Mas é que você está morrendo espiritualmente. Você está deixando as pequenas brechas abrirem na tua vida para que Satanás comece agora a operar para destruir aquilo que Deus tem para fazer através de você. E sem perceber, a luz que tem que brilhar vai começar a se apagar. Sem perceber, a unção que você carregava vai começar a te abandonar. Por quê? Porque ali uma pequena transgressão, nada me aconteceu, então vida de cego. Sansão então pega esse episódio do leão, da abelha, do mel, e transforma em um enigma, e apresenta a 30 filisteus que estavam com ele. Olha, eu vou apresentar esse enigma, e se vocês me derem a resposta, eu vou trazer a vocês 30 mudas de roupa. Mas se vocês não me derem a resposta, vocês é quem me deve agora 30 mudas de roupa. Sansão queria se valer através do seu pecado. Deus usava Sansão, irmãos, mas Deus não abençoa aquilo que está errado. Deus não vai abençoar aquilo que não está alinhado com a vontade dele. O fato de Deus estar usando, o fato de Deus estar operando, não quer dizer que Ele está aprovando o teu pecado. Muitas vezes estamos no erro, e ainda assim Deus está te usando, e você começa: será que Deus está aprovando agora o meu erro? Júnior Trovão conta a história de um pastor que estava adulterando a sua esposa, e esse pastor foi pregar. E quando ele foi pregar, ele estava envergonhado, ele estava com medo. Será que vai acontecer uma situação ali a qual eu sairei envergonhado pelo Senhor? Pelo contrário, Deus operou poderosamente. Demônios foram expulsos, enfermos foram curados, pessoas aceitaram a Jesus. E esse pastor foi refletindo: será que Deus agora está abençoando o meu pecado? Será que Deus está em concordância com aquilo que eu estou fazendo de errado? Não, Deus está em concordância com a palavra dele, porque naquele dia ele já havia determinado que pessoas iam ser libertas daqueles cativeiros. E se era aquele homem que seria usado para isso, Deus o faria através daquele homem. Mas não quer dizer que a maneira que ele estava agindo no teu casamento estava agradando ao Senhor. Não confunda. O fato de estar descendo água da rocha não fez com que Moisés não perdesse a terra prometida. Cuidado, vigilância. Deus vai te usar, sim ou não? Vai, porque é o projeto dele, é a obra dele, e nenhum dos planos dele vai se frustrar. Mas não quer dizer que ele está aprovando o teu erro. Aquilo que você sabe que está errado, você é convidado a consertar. Porque se não acontece conosco aquilo que Paulo declarou: eu prego a outros e eu mesmo venho a ser dos caminhos do Senhor. Eu preciso tratar meu corpo com dureza para que isso
isso não me aconteça. Eu preciso me recordar do meu altar íntimo de adoração, onde é só eu e Deus e mais ninguém. Então Sansão vai ser envergonhado, porque a mulher a qual ele estava prometido em casamento vai ser agora prometida pelos filisteus, e eles vão declarar: olha, conta o enigma de Sansão para nós, ou nós queimaremos você e seus pais. E aquela mulher fica desesperada e começa agora a chantagear Sansão. Olha, conta o enigma, se você me ama de verdade, me conte. Se você me ama de verdade, Sansão, cuidado com essa palavra. Me dê uma prova de amor. Se você me ama de verdade, você vai fazer isso. Cuidado com essa palavra. Essa palavra pode te colocar em grandes enrascadas. E Sansão então conta à mulher aquilo que ele não havia contado nem aos pais, ele conta à mulher. E a mulher vai e entrega aos filisteus o enigma, a resposta. E eles trazem a resposta a Sansão. E Sansão nota que foi traído. E Sansão foi tão traído que agora aquela que seria sua esposa não vai mais para ele, mas vai para o seu companheiro. O pai dela entrega ela para outro homem. A Bíblia declara em Deuteronômio, capítulo 28, se eu não me engano, que quando nós saímos dos caminhos do Senhor, aquilo que seria nosso vai ser retirado de nós e dado a outros. A Bíblia declara que até mesmo a mulher que ele foi prometido em casamento deixará de estar contigo para estar com outro. Então Deus não sai daquilo que a palavra dele determina. Sansão não compreende o que está acontecendo, mas o que está acontecendo é que ele está querendo agir com a tua própria astúcia. Quando a Bíblia declara: não se apoie no teu próprio entendimento, você tem que buscar a sabedoria das Sagradas Escrituras, a sabedoria do alto que a terra não pode dar. Não adianta a gente maquinar os planos da nossa maneira, irmãos. Nós temos que estar no plano do Senhor. E ele perde então a tua mulher, e ele fica revoltado. Ele vai à casa do pai dessa moça e fala: não, eu quero minha esposa. E o pai fala: não, ela não pode mais, eu dei ela a outro. Mas eu tenho uma filha mais nova aqui que é mais formosa do que ela, pode tomá-la como esposa. Então Sansão sai revoltado. Sansão pega então 300 raposas, prende tochas em suas caudas, acende as tochas e solta essas raposas nos campos dos filisteus. Quando ele faz isso, os filisteus se revoltam com Sansão e começam agora a persegui-lo. Quando as coisas ruins acontecem na tua vida, talvez aqueles com os quais você contava vão ser os primeiros a te abandonar. Porque os filisteus vão para as terras de Judá procurar Sansão. E o povo estava com medo dos filisteus. Faziam 40 anos que os filisteus estavam vencendo sobre o povo de Deus. Então o povo chega para Sansão e fala: Sansão, nós vamos te entregar para eles. Ou seja, eles não estavam a fim de lutar pelo companheiro Sansão. Pelo contrário, eles deram as costas. Eles falaram: nós vamos te amarrar e nós vamos te entregar. Aqueles com os quais você mais contava no momento de dor, no momento de luta, foram aqueles que te deram as costas. Foram aqueles que te entregaram nas mãos dos seus inimigos. Por isso que a nossa confiança não deve estar em homens. Porque quando chegar este momento você não vai suportar. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, assim como Jesus, ainda que foi Judas, um amigo fiel, um companheiro ali, que sempre estava à mesa com ele, o traiu. Ele pode suportar a dor da traição e permanecer no plano de Deus, permanecer fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então não crie expectativas sobre pessoas. Aprenda a se libertar da opinião dos homens. Eu gosto do louvor do teu Rubem que fala isso: me libertei da opinião dos homens, e hoje o que me importa é o que Deus pensa sobre mim. Viva toda a tua vida para agradar somente ao Senhor. E as pessoas certas caminharão ao teu lado, e as pessoas erradas Ele mesmo se encarregará de tirar de perto de você. Deixa Deus fazer essa limpeza na tua vida. E não fique temeroso quando as pessoas se afastarem de você. É Deus quem está no controle, é Deus quem está operando, é Deus quem sabe quem são os de verdade e quem são os de mentira. Confie mais nele do que em pessoas. Deposite toda a tua confiança no Senhor. Assim você será como as árvores plantadas junto aos ribeiros, que sempre recebe água limpa, água corrente, e dará fruto ao seu tempo. Mas quando você se apoia em pessoas, você vai começar a se perder dos caminhos do Senhor. Então Sansão está sendo levado agora preso, amarrado pelos seus próprios companheiros. Mas a Bíblia declara que mais uma vez o Espírito de Deus se apoderou de Sansão,
E ele retirou as cordas e fez o que, irmãos? Pegou uma queixada de uma jumenta e feriu até 1000 filisteus com essa queixada. E depois da batalha árdua, Sansão desejou beber água, ele estava com sede. E a Bíblia declara que da própria queixada da jumenta o Senhor faz sair água para saciar a sede de Sansão. Só que eu não sei se você notou, mais uma vez Sansão transgrediu a lei do Senhor. Mais uma vez Sansão tocou em algo que já estava morto. Mas pastor, ele venceu a batalha. Mas pastor, foi de lá que Deus tirou a água para saciar a sede dele. Foi, irmãos. Porque Deus tinha um projeto e um plano. Mas Deus não estava abençoando os erros de Sansão. Deus não estava se agradando dessas coisas que Sansão estava fazendo. 20 anos se passaram. Sansão era o juiz do seu povo. E agora Israel prevalecia contra os filisteus através das mãos de Sansão. E Sansão então vai à casa de uma prostituta. E eu sempre achei que essa prostituta era Dalila, mas depois, atentando a palavra, eu vi que não. Em Juízes capítulo 16, a Bíblia vai declarar que ele vai à casa de uma prostituta. Capítulo 16, versículo 1. E depois que ele está ali na casa dessa prostituta, os filisteus fecham Sansão ali naquele lugar. Se eu não me engano, ele está em casa, que é também parte das terras dos filisteus. E ele entra na casa dessa prostituta e eles o cercam. Nós começamos a notar aqui que o problema de Sansão é uma coisinha chamada mulher. Sansão tem uma fraqueza por mulheres. Independente de qual seja a sua luta, qual seja a tua fraqueza, às vezes é na área sexual, às vezes é com droga, cigarro, bebida alcoólica, ou às vezes é o controle da língua, a qual você não domina e quando vê já está blasfemando ou fazendo fofoca, criando intriga, enfim. Mas você é convidado a dominar suas paixões, dominar a tua fraqueza, lutar para viver em santidade, na busca em agradar o Senhor. Então eles fecham Sansão e eu acredito que numa demonstração de força, Sansão querendo mostrar aos seus inimigos quem ele era, porque a Bíblia não explica direito por que ele faz isso. Ele arranca as portas com os batentes e tudo e carrega nos ombros e sobe um monte com esse material. E depois Sansão encontra Dalila. A Bíblia não declara que essa mulher é uma prostituta, mas dá a entender que é, mas a Bíblia não fala claramente que ela é uma prostituta. Sansão agora se apaixona por essa mulher, que não é a prostituta do versículo 1. E aí essa mulher, que é uma mulher que tem desejo, cobiça, uma mulher que não ama Sansão, a única coisa que ela quer é bens materiais, é status. Tem agora com os filisteus e eles falam para ela: nós te daremos 1.100 moedas de prata para você descobrir qual é o motivo da força de Sansão. O inimigo está andando ao nosso derredor, querendo entender de onde é que vem a tua força, querendo te tirar desse campo da bênção, da presença de Deus, porque fora deste lugar ele consegue então vencer sobre você. Mas o inimigo faz isso tocando muitas vezes no que nós temos. Mas se nós não estivermos apoiados no que nós temos, mas no que somos, o inimigo jamais prevalecerá contra nós. Porque muitas vezes tudo que você tem, você pode perder. Tudo. Assim como aconteceu com Jó. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu tudo. Mas ele declarou: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nu vim à terra e nu voltarei à terra. Eu não vou me afastar do serviço de Deus, vou permanecer com o Senhor. Ainda que essa luta, ainda que essa dificuldade pareça grande, mas Deus é quem me sustentará. Deus é quem estará cuidando de mim, mesmo neste momento de tanta dor para mim. Porque a Bíblia declara que ele era um pai exemplar, e que o maior temor da vida dele era perder os filhos. Ele declara, se não me engano, Jó capítulo 3, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Quando Deus toca, aliás, quando Deus permite o inimigo tocar no que você tem, mas isso não se baseia naquilo que você é, nada vai mudar. O inimigo queria encontrar a força. Onde é a força de Sansão? O inimigo estava andando ao redor, procurando por onde é que entraremos na vida de Sansão e vamos eliminá-lo, vamos acabar com ele. Então essa mulher passa agora a chantagear Sansão. Fala: me conte, onde é que está a sua força?
Sansão começa a pregar peças nessa mulher. 3 vezes ele fala mentira. Uma vez ele fala: olha, se eu for preso com 7 tiras de couro novo, umedecido, dessa forma minha força se acaba e eu me torno um homem comum. E a mulher fez, o amarrou com essas 7 tiras de couro. E a Bíblia declara que ele escondeu, que ela escondeu homens filisteus no quarto com eles. E quando Sansão caiu no sono, ela declarou: aí vem os filisteus sobre você, Sansão. Sansão destruiu as tiras e avançou para cima dos filisteus e venceu. E aí vem uma segunda vez: você está brincando comigo, Sansão, você não declarou a verdade, você não me ama, Sansão. Sansão declarou: não, eu não falei a verdade realmente. A verdade é, se for 7 cordas novas, aí sim eu me torno um homem comum. E a mulher fez de novo, e Sansão estourou as cordas e venceu os filisteus. Na cabeça de Sansão ele estava declarando: eu sou o máximo, eu sou o cara. Só que Sansão estava brincando com o pecado, irmãos. Sansão estava em imoralidade sexual. Sansão não estava fugindo da aparência do mal. Sansão estava vencendo algumas batalhas ali, mas ele estava no campo errado, aonde não era a vontade de Deus para ele. E ali Sansão está agora brincando, tentando a sua carne, acreditando que jamais será vencido, acreditando que jamais será envergonhado pelos seus inimigos. Porque Sansão carrega um histórico de que mesmo errando, mesmo pecando, o Senhor ainda age através de mim. Mesmo fazendo coisas contrárias, o Senhor ainda age através de mim. Nos pequenos delitos, nos pequenos pecados, Sansão veio construindo essa ideia falha, essa ideia errônea. Então Sansão fala a essa mulher uma terceira coisa: não se trançar o meu cabelo junto aos tecidos e prender com um prego. E a mulher faz isso. E mais uma vez Sansão se liberta das amarras e destrói seus inimigos. Só que Sansão estava em um lugar onde não era mais para ele estar. Sansão não estava nas recâmaras de amor do Senhor, não estava nas tendas de adoração, mas estava na casa de uma prostituta, brincando com o pecado. Não brinque com o pecado. Recorde-se do que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando o assunto é pecado, a Bíblia declara: foge daí. Aí você não tem força. Ah não, eu sou o cara, eu posso entrar nesse ambiente que eu não caio. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Satanás está minando sua força. Você já perdeu a sensibilidade com o Espírito Santo. Você não está percebendo que a batalha já está sendo vencida. Você acredita que está tudo bem, está tudo certo, mas não está. E aquela mulher que já se tornou até mais forte do que o Senhor na vida de Sansão, fica agora importunando ele dia após dia: me declara qual é o motivo da tua força, me declara, me declara, me declara. E a Bíblia declara que Sansão angustiou-se. Vamos ler Juízes 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Sansão via aquela mulher que ele amava tramando armadilhas constantes contra ele, querendo entregá-lo nas mãos dos inimigos. Então a tua alma se angustiou até a morte. Sansão ficou ali brincando com o pecado, até sentir agora um desejo de morrer. Versículo 17: e descobriu-lhe todo o teu coração e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia ser de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Sansão entregou. Sansão revelou o motivo da tua força. Sansão agora perdeu toda a tua intimidade com Deus, todo o teu desejo de permanecer nos planos do Senhor. E ao ficar ali brincando com o pecado, ao ficar ali naquele ambiente onde Deus já tinha pedido para ele não estar mais, ele perdeu a tua força. Dalila então chama os filisteus e fala: agora é verdade, porque agora ele abriu o coração dele para mim, agora ele declarou palavras verdadeiras. Eu sinto que agora verdadeiramente eu vou conseguir entregar Sansão na mão de vocês. E rapa a cabeça de Sansão, entrega então, da mesma forma, fazendo ele dormir, declarando: aí vem os filisteus. E Sansão se levanta e declara: mais uma vez eu vou vencer. Mas a Bíblia declara que dessa vez ele não venceu.
e que os filisteus imediatamente ferem os seus olhos. A Bíblia declara assim que os olhos são a luz do corpo, e que se essa luz estiver em trevas, quão grande são essas trevas. Aonde é que estão os seus olhos? Porque a primeira coisa que o inimigo vai pedir para você deixar de ver é as coisas de Deus. Ele vai cegar os teus olhos. A Bíblia declara também que o diabo, Satanás e seus demônios cegam o entendimento das pessoas. Aquilo que antes agradava não agrada mais, aquilo que antes tocava não toca mais, aquilo que antes sentia não sente mais. Perdeu todo o amor pela obra de Deus em fazer a vontade do Senhor em tua vida, brincando com o pecado sem perceber que dia após dia o inimigo foi te cegando, e a Sansão agora ficou cego. Só que o Senhor tinha um plano, amém, irmãos? O Senhor tinha um projeto para realizar através de Sansão. E no versículo 22 a Bíblia declara: e o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Logo depois de ser rapado, imediatamente o cabelo continuou crescendo, para que a força voltasse. Aquilo que Deus derramou sobre Sansão tinha que continuar, porque Deus tinha um projeto, um plano de salvação para o seu povo através de Sansão. Então, a partir do versículo 28, aliás, versículo 27, 26, a Bíblia declara que o povo realizou uma festa ao seu Deus Dagon, e ali, se alegrando, eles declararam: traga Sansão para a gente caçoar dele, traga Sansão para a gente fazer dele motivo de chacota. E aí entra esse louvor que nós cantamos, né? No lugar da tua vergonha, o Senhor vai te honrar. Porque eles pediram para trazer Sansão para envergonhá-lo, envergonhar não somente ele, mas também o Deus dele, porque a festa era para Dagon. E Sansão, sendo guiado a esse salão, declarou aquele que o levava: me coloque entre as colunas que sustentam este lugar. E eles levaram Sansão ali. E Sansão, se apoiando com a mão direita e a mão esquerda nas colunas, declarou ao Senhor uma oração. Versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais mortos que matou na sua morte do que o que matara em tua vida. Mas eu acredito que não era dessa forma que Deus ia fazer. Mas Sansão saiu do campo da sensibilidade, da direção de Deus. Sansão não aprendeu com teu pai a ter uma preocupação: como é que eu devo fazer para que agrade o Senhor na minha vida? E foi fazendo as coisas do seu jeito, da sua maneira. E ainda assim ele é contado entre os heróis da fé. E ainda assim Deus operou através dele. Mas eu acredito que o projeto de Deus era muito melhor e muito maior, recheado de bênçãos para Sansão. Então que nós possamos não nos apoiar nas nossas fraquezas, limitações, para não fazer a vontade de Deus, mas que tenhamos também a sensibilidade de entender que para trilhar esse caminho na verdade, daquilo que Deus espera de nós é em santidade, é colocando a vontade dele como primeiro, e dessa forma Ele nos capacitará para sermos missionários nos campos por onde Ele nos levar. Ele nos levará a ter êxito naquilo que nós somos levantados para fazer, e entender que Deus não abençoa o teu pecado, por mais que Ele esteja operando através de você. Ele não abençoa o teu erro, Ele não aprova aquilo que não está de acordo com a palavra dele. Ele realiza porque é plano e projeto dele. Até Judas trair Jesus já era plano e projeto dele. Mas Deus não abençoou o erro de Judas. Judas, depois do que fez, nem desfrutou do que conquistou. Foi e se enforcou. Não deixe Satanás e os demônios cegar o teu entendimento,
fazendo você acreditar que aquilo que está errado não tem problema, não preciso consertar. Eu posso permanecer fazendo dessa maneira porque Deus está operando mesmo. Andemos sempre vigilantes, amém? 2 Coríntios 3,5, já estou encerrando. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É Deus quem nos capacita, é Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos usa, é Deus quem nos separa para a obra. Filipenses 2,13, porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então muitas vezes nós fazemos as coisas, olha, não, eu fiz porque eu quis, não. É Deus quem coloca o querer em você. E depois de colocar o querer em você, é Ele quem realiza através de você. Por isso que toda honra e toda glória pertence somente a Ele. Porque tudo isso está segundo a sua boa vontade. Isso está em Filipenses 2,13. Amém, irmãos? Nesse culto de missões, se pergunte: será que eu estou realizando a obra missionária que o Senhor tem me entregado? E se estou realizando, será que estou realizando da maneira que Ele quer? Ou estou fazendo do meu jeito, acreditando que do meu jeito está bom?